Oi, tudo bem contigo? Vim finalmente gravar o vídeo com as dúvidas de vocês. Vocês me mandaram as dúvidas e eu gravei fazendo elas para vocês poderem realmente tirar as dúvidas de vocês, né? Não só na teoria. Então, eu espero que vocês aproveitem muito e foi feito com muito carinho. Então, primeira dúvida. A pessoa escreveu tudo, que tem dúvida em tudo. Ao longo dos vídeos, vocês vão tirando algumas dúvidas, mas basicamente, limpa, hidrata, passa primer, base, contorno, pó. O contorno pode ser seco ou molhado, dependendo da habilidade de vocês. Limpa e delineia a sobrancelha. E aí, se você for fazer o olho, você faz uma caminha para sombra, esfuma, depois vem o delineado, em cima e embaixo dos olhos. E depois vem cílios postiços, rímel, enfim. Se vocês gostam do iluminador, aplica o iluminador nas regiões centrais do rosto. E aí, depois passa o batom e fixa com uma bruma, com um Hidrafix, enfim, o fixador que vocês acharem melhor que tiverem aí. Outra dúvida que eu recebi aqui foi em relação ao blush. Então, como o blush faz parte dos contornos do rosto, eu vou fazer toda a parte de contorno com vocês, tá? Então, o que a gente faz? O pincel de blush é o menos gordinho dos kits, tem um maiorzão e um outro menor. Esse aqui é um pincel normal de blush, tá? Eu vou fazer o contorno e o blush com ele. Eu venho com um pó mais escuro para fazer a parte do contorno. E eu venho dessa parte da minha orelha em direção à minha boca. Sempre mais escuro para fora e mais claro para dentro. A intensidade depende do quanto eu gosto do contorno, do quanto eu quero ele mais marcado ou menos. Em relação às cores de blush, nós temos blushes mais rosados, como este. Temos blushes mais laranjas, mais coral. E aí depende do que você gostar. Normalmente, se você é mais morena, você opta por uma cor mais coral. Eu gosto dos dois, mas prefiro mais rosadinho. Então, o blush tem que fazer parte do contorno do rosto, ele não pode ficar separado do contorno. A gente passa ele nas regiões onde pega sol. A função do blush é devolver a vida, a saúde para a pele, né? O fato dele ser mais rosado é daquele rubor que a pele tem quando a gente corre, quando a gente anda, quando a gente vai para o sol. Então, eu passo ele na maçã do rosto e posso passar um pouquinho acima do nariz. Então, eu faço aquele sorrisinho falso e passo aqui, ó. E ele vem encontrando o meu contorno. E eu posso dar uma leve passadinha acima do nariz. Também faz parte do contorno do rosto o iluminador, tá? O iluminador, mesmo esquema do blush, ele tem que conversar com o que está aqui. Então, eu tenho que aplicar ele de forma que ele fique harmônico com o restante. Eu gosto de intensidade de brilho, então eu aplico com os dedos. Eu escolho a minha cor, né? E aplico. Dou uma subidinha. E faço ele vir de encontro com o restante do contorno. Dou uma misturadinha para não ficar um separado do outro. E aplico nas regiões que eu gosto que ele apareça. Lembra que
o iluminador, quanto mais eu esfregar, mais eu ativo o brilho dele. Mais uma dúvida, então, agora em relação ao olho. Como fazer esse olho, tá? Quando eu for fazer um esfumado de olho, eu opto para que esse esfumado fique mais gradiente, eu opto sempre por uma cor mais clara, que eu comece na pálpebra por uma cor mais clara, que vai facilitar o degradê da minha cor, né? Se eu vou usar preto, se eu vou usar marrom, enfim. Começo sempre por essa cor mais clara, marcando o côncavo. Pincel de esfumar gordinho, quanto mais gordinho, mais facilita o esfumado. E aí eu tinha aplicado um pouquinho de sombra e agora eu venho e arrasto ela até que ela suma. Eu não posso ver onde ela começa e onde ela termina. Quando eu preciso de leveza, eu pego mais na ponta do pincel. O esfumado, ele é sempre feito em movimentos de vai e vem ou movimentos circulares. Quanto mais esfumar, mais bonito o efeito da sombra. Um segredo também, quando eu percebo que eu preciso esfumar mais, é vir com um pincel limpo e esfumar com ele, que a função dele não vai ser depositar nada de produto, somente esfumar. Então, partimos para uma sombra mais escura. Viemos então com um pincel com um pincel menor, tá? Escolhemos a cor, pegamos também com o topo do pincel e então viemos depositando. Primeiro depositando. Eu deposito e já venho esfumando as bordinhas, ó. Se eu não depositar, a intensidade da cor não pega. E aí eu fico com aquelas cores muito clarinhas. Agora eu posso vir com o pincel que eu usei no início e esfumar. Esfumo as bordas de fora e venho com o pincel limpo e esfumo as bordas de dentro. Uma coisa que eu não mostrei no começo, porque eu já havia feito, antes de passar a sombra, você tem que ter uma camada na pálpebra ou de base ou de corretivo pastoso, para que esse pó, essa sombra, possa aderir nesse produto que tá embaixo. Então, é muito importante que a gente tenha uma caminha na pálpebra para poder fixar a sombra, senão ela não para. Feito isso, então eu venho com uma cor mais clarinha para passar no início do meu olho. Nessa hora eu posso escolher uma cor cintilante, brilho, enfim, o que eu quiser. É uma técnica básica de esfumar. Eu então vou escolher uma cor bem clarinha, tipo um branco para esse início de olho e uma cor de pele só para fazer a transição do meu esfumado. Agora sim, com um pincel parecendo uma língua de gato, só que de sombra, sabe? Esse sim eu aplico com ele deitadinho, porque ele não tem topo igual os outros. Então, eu venho, pego a cor que eu escolhi e aí deposito. Então, eu venho com a outra cor, esse branquinho aqui, ó, dá uma abertura no olhar. E aí, eu venho com a outra cor e só faço a transição. Outra dúvida que eu recebi, que eu acho que é a dúvida da maioria das pessoas, é o delineador. Delineador nada mais é do que prática, muita prática. Cada pessoa tem o seu tempo de aprendizado, então quanto mais você praticar passar o delineador, mais fácil vai se tornar para ti. O que a gente sempre fala é não deixar para passar no dia que você vai sair, por exemplo. Treina antes, para quando você precisar estar apta a passar o delineador. Eu vou fazer o passo a passo do delineado com vocês, mas vou dar uma outra opção para quem tem dificuldade no delineado, quer fazer o delineado, mas não sabe usar o delineador líquido, tá? Hoje a gente tem caneta delineadora, tem o delineador líquido, que é esse aqui, e tem também o delineador em gel.
que é muito bom para quem tá começando também. A grande maioria tem esse em casa, então eu vou partir com ele para vocês, tá? Então, eu retiro o delineador e dou uma limpadinha nele para ele não vir com muito produto. Eu nunca posso começar bem de dentro, tá? Porque o bonito do delineado é ele mais fino e ficando mais grosso. Então, a primeira carimbada que eu dou não pode ser bem no início, porque normalmente a gente vai com um pouco mais de peso, tá? Então, eu pego o delineador, dou a limpadinha, e aí eu dou uma leve puxadinha no meu olho. Não muito, porque eu não posso que ele fique todo riscado, eu quero que seja um traço inteiro. Então, eu venho e dou a primeira carimbadinha no meio. E aí, eu venho pro centro, pro início, perdão. E eu tenho o primeiro traço feito. A grossura do meu delineado vai depender do tamanho de pálpebra que eu tenho, do tipo de pálpebra que eu tenho. Nem todos os olhos ficam bons de delineado gatinho, né? Então, quando eu tenho a pálpebra caída, o olho muito gordinho, o delineado gatinho não fica bom, nem um delineado muito gráfico, muito grosso. Então, eu tenho que conhecer o meu tipo de olho e saber até onde eu posso ir com esse delineado. Para alguns ajustes, eu posso deixar meu olho aberto, por exemplo. Pálpebras mais envelhecidas também não são boas para usar o delineador líquido. Com o delineador em gel ou com a outra técnica que eu vou ensinar para vocês, dá para fazer um contorno de olhos bem legal. Eu posso ir até o final da minha raiz de cílios, ou então eu posso puxar um gatinho. Se eu for puxar um gatinho, por exemplo, eu tenho que vir com o aplicador rente aos cílios de baixo e o risco tem que ser em direção à sobrancelha. E aí eu junto um risco com o outro. Lembrando de deixar a ponta sempre bem fininha. Caso eu tenha borrado, eu posso vir com um corretivo e limpar nessa parte de baixo, tá? Para quem não tem prática com o delineador. Então, vamos pegar um lápis de olhos normal e aí vamos fazer o risco rente à raiz dos cílios de cima. Eu tenho que cuidar para não deixar muito grosso no início nem no final, lembra? Então, eu venho com ele. Eu não preciso deixar esse traço tão certinho, porque depois a gente vai vir com a sombra. E aí eu dou uma leve puxadinha para fora. Viram? Agora, então, a gente vem com um pincel chanfrado, bem fininho, ó. E a gente vai utilizar uma sombra escura. A gente vai escolher uma sombra preta ou um grafite, enfim. Mas tem que ser uma sombra escura. E pega com o pincel, dá umas leves batidinhas. Mesma coisa, nunca venho bem no início, tá? Eu venho mais pro meio e aí vou aplicando em cima desse meu lápis. Tá vendo como fica mais pretinho? Essa técnica funciona muito bem para quem tem a pálpebra caída ou mais envelhecida. E aí eu venho e faço o meu gatinho de sombra. Com a sombra eu posso dar uma puxadinha um pouco maior,
porque ela me permite esfumar, coisa que o delineado líquido não permite. Então, se eu soltar, ele vai ficar todo riscado. A sombra não, eu esfumo, então ela não fica marcada como delineador líquido. Mais uma dúvida: cílios postiços. Todas queremos aplicar cílios postiços. Como você pode fazer de N maneiras, como eu faço. Aplico o Curvex, curvo os cílios, venho com uma camada de rímel, espero secar, depois eu venho, colo o cílio postiço e faço mais uma camada de rímel se precisar, tá? Vamos lá? Quando o cílio postiço é novo, eu preciso medi-lo antes de colocar. Quando ele tá novo, eu preciso remover ele, colocar no meu olho, medir para ver se o tamanho tá certo. Normalmente tem que cortar uma pontinha, tá? Porque ele é feito maior, mas existem olhos menores do que a forma do cílio postiço, então eu preciso cortar para não ficar cílio sobrando. Então, eu corto, removo a colinha dele, e aí, então, eu aplico a cola que eu vou utilizar para fazer a colagem do cílio. É importante que a minha cola de cílio seja boa, tá? Para que eu cole ele e ele realmente pare, né? A que eu tenho aqui é preta, porém existem colas brancas que quando depois de fixadas, elas ficam transparentes. Essa aqui tem que ter um pouco mais de cuidado para não borrar, porque ela não some. Passo uma camada generosa de cola, passo bem nas pontinhas. Depois que eu passar a cola, eu preciso esperar por volta de 1 minuto, 30 segundos para colocar ele no olho. O segredo é esse: se você colocar com a cola mole, ela não vai grudar e vai começar, o cílio vai começar a sambar no teu olho. Se você esperar ela dar o ponto de grude dela, você vai colar e no que você encostar na pálpebra, o cílio vai acabar colando e você vai ter mais facilidade com ele. Eu gosto de colar o cílio postiço com pinça, não sei colar só com a mão. Tem pessoas que colocam e só com a mão conseguem colar ele. Eu não consigo, eu preciso da pinça. Então, eu pego com a pinça e venho de cima, encosto primeiro no meio. E aí, eu colo as pontas. Dei uma sujadinha aqui, ó, a gente espera secar e limpa. Uma dica para quem nunca usou cílios postiços: escolha um modelo de cílios mais leve para você começar a utilizar. Esse meu cílio aqui, por exemplo, é muito pesado, caso tu nunca tenha usado cílios postiços. A sensação é diferente, ele é um pouco mais pesado. Para quem já tá habituada, tranquilo. Mas se tu nunca usou cílios postiços, tá querendo aprender a colocar, então comece por um cílio mais leve, não tão cheio quanto esse, para tu se adaptar ao piscar com cílios, estar com cílios. E então, gostaram? Eu espero que sim. Quando vocês tiverem mais dúvidas, vão me mandando, que para um próximo vídeo eu tiro mais algumas dúvidas de vocês, tá? Em relação às cores de blush, nós temos blushes mais rosados, como esse aqui, ó. Então, eu fecho... Oi?